E falando ainda na saída de presos, um dos mais conhecidos do país, condenado por um crime que chocou o Brasil, está prestes a deixar a cadeia. Quem vai contar pra gente é a Camila Yunis. Quem é essa pessoa, hein, Camila? Evandro, ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Nardoni, né? Um caso que teve bastante repercussão, que no próximo mês completa 16 anos da morte de Isabela Nardoni. Bom, de acordo com o que foi publicado na coluna de Anselmo Góes, Alexandre Nardoni deve progredir para o regime aberto a partir do dia 6 de abril. Atualmente, ele está no regime semiaberto na prisão de Tremembé, que fica aqui no interior de São Paulo. Então, a Justiça teria acatado um pedido da defesa falando dessa progressão da pena por ele ter trabalhado na prisão e também por ter participado do programa de remissão da pena por leitura. Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão. Ele foi preso em 2008, quando aconteceu o caso, então prestes a completar aí 16 anos. A gente lembra deste caso que aconteceu aqui na Zona Norte de São Paulo, que gerou bastante repercussão lá em 2018, quando ele foi acusado de ter matado a filha Isabela Nardoni, então com 5 anos de idade. Ele e a esposa, Ana Jatobá, que também foi condenada, e eles jogaram a Isabela Nardoni de uma altura de 6 andares. E a menina, infelizmente, acabou falecendo, um caso que teve uma repercussão midiática também muito grande. Então, a expectativa, de acordo com o que foi divulgado, é de que Alexandre Nardoni deva ter essa progressão da pena para o regime aberto a partir do dia 6 de abril. Evandro. Adriano Cerqueira, né, sobre todas essas questões envolvendo, então, penitenciárias e os regimes também para os detentos. Cerqueira, o ministro Gilmar Mendes faz um alerta sobre as questões ou revoltas que possam acontecer nos presídios, exatamente porque muitos deles estão acima da capacidade, não oferecem as condições mínimas para a permanência desses presos nos locais, e essas saídas seriam, entre aspas, benefícios que de alguma forma silenciam ou silenciariam esses motins. Como é que você vê essa situação agora com essa proposta aprovada assim, com uma votação quase que unânime? Essa lei, né, que prevê ser bastante severa, né, na concessão da saidinha. Vamos lembrar que ela foi aprovada por ampla maioria, quase unanimidade, no Senado. E no Senado, o governo tem mais presença que a oposição, né? Não que seja majoritário, mas o governo tem mais facilidade de aprovar as suas leis e também, né, os seus interesses. Na Câmara dos Deputados, acredito que a matéria deve receber também uma grande adesão, e aí está se montando um cenário de um possível veto. E aí, né, lembrando aqui que a gente já falou no início do programa, a relação do governo com o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, é bastante tensa, é delicada, e não se pode nunca comemorar uma vitória como a partir de agora tudo vai correr bem. Vai ser sempre uma batalha com muitas possibilidades de vitória da parte da oposição na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que essa lei da saidinha, ela deve sofrer essa mudança pelo Congresso Nacional, e aí vão ficar na dependência de como vai reagir o governo, né, o Executivo, e também, possivelmente, o próprio STF, caso ele seja procurado, né, se manifestar sobre essa lei, caso ela seja aprovada. Cerqueira, rapidamente falando sobre a saída de Alexandre Nardoni, né? A gente tem esse programa de progressão de pena hoje aqui no país, que faz com que pessoas que foram presas, que cometeram crimes, possam se reinserir na sociedade, possam voltar a conviver. Mas quando a gente fala de casos como este, que tiveram repercussão midiática gigantesca, muita comoção, né? E até olhando para algumas partes, a sensação de injustiça, essa saída antes do cumprimento total da pena que foi previsto, o que acontece em muitos outros casos, mexe com a opinião pública, né? Mexe bastante e tem alimentado o crescimento, né, da direita no Brasil, porque o Brasil, infelizmente, é um país bastante violento. Lembrando que a nossa pena máxima é de 30 anos, que é como a gente está vendo, não é totalmente cumprida, né? Já há, inclusive, propostas de um endurecimento bem maior, não no sentido de ter uma pena de morte, eu acho que isso realmente não é difícil de passar, mas sim de ter talvez uma pena mais ampliada, né? Isso
só está alimentando por conta da violência que a gente vive, infelizmente, aqui no Brasil, e a gente não tem uma lei que responde à altura ao sentimento de indignação de quem é vítima da violência.